Então, Jesus fazendo esta parábola, ele está mandando um recado para aqueles que estão ouvindo, que eu vou me ausentar. Mas antes eu vou deixar algumas instruções para vocês. E Jesus aqui, ele deixa algumas instruções em metáfora, que é para o quê? Qual é a mina que todos nós recebemos, irmãos? A mensagem do reino. Não existe mina maior ou mais preciosa. E Deus quer que a gente corra para dentro de casa, feliz, alegre que você encontrou o Messias e fique quietinho esperando a volta do Messias, sem fazer nada para que essa mina cresça e dê mais fruto? É óbvio que não. Mas o que impede isso, as pessoas de fazer? Por que tem pessoas que têm esse tipo de comportamento? São pessoas que ainda estão agarradas com coisas desta vida. São pessoas que ainda estão presas em muitas coisas dessa vida e elas têm medo, elas têm receio, elas têm medo de querer falar e acabar prejudicando em alguma coisa na vida dela. Mas Jesus Cristo, fazendo uma outra parábola, ele fala: você acha que a sua vida e as coisas que você tem são preciosas? Não são, porque um homem encontrou um tesouro verdadeiro e o que ele fez? Sacrificou tudo que ele tinha de precioso, que ele achava que tinha, para não perder o tesouro verdadeiro. O que isso quer dizer? Irmão, o que você tem não é tesouro verdadeiro, porque logo se vai. Nós não temos vantagem alguma de uma planta que está no campo. Do mesmo jeito que o sol bate sobre ela e ela seca e se vai, assim somos nós, irmão. Em um momento, em um pequeno estralar de dedo, pode romper uma veia e a gente também se vai. O que Jesus Cristo está falando naquela parábola do tesouro escondido? Quem encontra um tesouro verdadeiro, o que é um tesouro verdadeiro? É um tesouro real, que não pode ser tirado de você. É um tesouro maravilhoso, que é quem? Cristo. E que tesouro que Cristo é? Cristo é a vida eterna, irmão. Quando fala que nós vamos receber a vida eterna é Cristo. Quando nós cremos, nós recebemos a vida eterna. E o que nós fazemos a partir de então, irmão? Sacrificamos tudo o que temos para abraçá-lo com toda a força que a gente puder. Pegá-lo e falar: Senhor, não te largo. Eu não te deixo. E a gente vai encontrar empecilhos que é justamente para fazer com que a gente se largue dele. A gente largue ele. Porque tem muitos irmãos que querem acompanhar Jesus de longe, porque se aproximar muito de Jesus, se escandalizam as pessoas que estão em volta dele. Eu vou falar de Jesus, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não dá, não pode. Lá no grupo que eu vivo, se eu falar isso, não vai pegar muito bem. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E nós vamos entrar nessa parte, que essa parte está falando também sobre isso. Que esse é o tema da passagem de hoje. Qual que é o tema da passagem de hoje? Quem tem cautela demais acabará sem nada. Tem muita gente que acha que levando as coisas no cuidado, na cautela, e ele vai omitindo o reino, e ele vai omitindo o evangelho. Tá vendo alguém se afundando, tá vendo alguém se perdendo, tá vendo o camarada todo hipnotizado numa seita e não tem coragem de falar, porque vai perder o amigo, vai perder o parente, vai perder a amizade. E você deixa de provar o quanto você o ama quando você nega a ele a verdade que ele precisa ouvir. Você nega. Ah, mas e se ele não quiser mais falar comigo? São coisas que nós temos que fazer, irmão. Se você não fizer, quem vai fazer? Ah, mas se deixar de falar comigo, é aí que entra o nosso sacrifício. Irmãos, eu não faço isso, mas eu vou ter que fazer aqui. A minha vida eu sacrifiquei. Só eu, minha esposa, meus filhos, mais ninguém. Por quê? Eu não largo de Jesus por nada. Por nada. E o Senhor Jesus sabe do que eu estou falando do fundo do meu coração. Porque essa vida, irmão, é passageira e muito pequena comparada com a vida que nós vamos receber. E pela fé, irmão,
Nós já vivemos a vida eterna hoje. Já estamos na vida eterna, porque quem está com Cristo, quem está com comunhão com Ele, já está na vida, já está com a vida eterna. Foi o Senhor Jesus quem falou isso. Aquele que crê tem a vida eterna e não entra mais em juízo. Se Jesus está comigo, quem é que pode levantar acusação contra mim diante de Deus? Se lá do lado de Deus está o meu Senhor, quem pode fazer isso? Ninguém, irmão. Então a parábola de hoje é um alerta para nós, dizendo o seguinte: quem tem cautela demais, irmão, acabará sem nada, porque Jesus Cristo não tolera omissos e covardes, irmão. Porque o reino de Deus, ele é feito, ele avança com pessoas com coragem. A omissão, irmão, é a mesma coisa que dizer: tenho vergonha de Jesus. Não vou falar de Jesus porque isso me prejudica. Isso não é bom para mim, isso não é bom para os meus negócios. É essa mensagem que nós estamos passando. E eu separei alguns textos bíblicos aqui para poder ler para vocês sobre este tipo de comportamento. João 12, 42, 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Olha só, muitos dos principais creram nele. Mas o que aconteceu? Mas não o confessaram por causa dos fariseus. Olha o medo dos homens religiosos que têm poder dentro de como é que fala? Organizações. Olha só. Mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Palavra de Deus, irmão. Eu estou lendo, não sou eu quem estou dizendo. Outra parte bíblica. João capítulo 7, versículo 13. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. As pessoas tinham medo de falar de Jesus abertamente. Por quê? Medo dos judeus. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, antes que chegasse alguém lá dos judeus, Pedro, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, querendo agradar os homens, o próprio apóstolo Pedro, gente, querendo agradar os homens, ele foi se afastando daqueles que precisavam mais, né, do evangelho que era os gentios, e foi voltando a se comportar como um judeu. E ele foi repreendido por Paulo na cara. Porque Paulo era um judeu que estava mais despido, que tinha se entregado mais, que tinha deixado o mundo do judaísmo para trás de verdade, que realmente estava abraçando Jesus e a sua cruz e seguindo o caminho, irmão. E por fim, irmão, Apocalipse 21, 8. O próprio Senhor Jesus falando: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. Você entendeu com quem que o Senhor Jesus colocou o tímido que aqui fala? Não é a timidez nossa de comportamento, o seu jeito de ser tímido, não. A timidez que aqui está se referindo é a pessoa que não tem coragem de falar de Jesus. É quem esconde o evangelho. A pessoa acha: eu criei, então eu vou ficar aqui no meu lugar quietinho, não vou incomodar ninguém, assim eu não arrumo briga, né? Tem aquele irmão lá, ele tá arrumando briga, ele faz a minha parte, ele fala com os meus parentes, eu vou ficar quietinho aqui, e ele acha que vai desse jeito caminhar no reino e vai chegar na glória e vai entrar lá como uma pessoa que teve vergonha de Jesus. Irmãos, existem muitos problemas nisso que pode estar revelando que você tem algum problema sério, que você ainda não entendeu o evangelho, ou você não ama Cristo de verdade. É por isso que Paulo tem que entender o evangelho. É impossível você entender o evangelho e não amar Jesus demais. Não tem como. Quando você entende o evangelho,
o que você merecia, entende o que te aguardava e você fazer pouco caso, irmão. Tem alguma coisa estranha nisso aí. Existe alguma coisa estranha, tá? Então, voltando aqui, né, irmão, a parábola. Aqui nós temos, irmãos, Jesus mencionando nessa parábola alguns aspectos que a gente tem que mencionar aqui. Primeiro, ele fala que esse homem é descendente de uma casa real. Ele diz que esse homem que vai fazer essa viagem grande, longa, né, é um descendente de uma casa real. E fala que ele ia tomar para si um reino e depois voltar, que foi justamente o que aconteceu. Jesus, depois que morre e ressuscita, o que ele fala com toda alegria? Gente, ele é o nosso protetor. O que acontece quando o seu protetor, irmão, você tem um protetor, suponhamos que o seu protetor hoje, alguém que te proteja, seja uma pessoa de pequena estatura, magrinho, que não consegue nem parar em pé, você vai ficar feliz? Bom, você fica feliz que pelo menos tem alguém. Mas se esse protetor seu for alguém grande, forte, né, com todo tipo de artes marciais, você não vai ficar feliz, você vai falar, eu estou muito mais bem protegido. É isso que Jesus disse. É-me dado todo o reino nos céus e na terra, e vocês devem se alegrar com isso. O que ele diz? O nosso Senhor que nos ama, foi entregue todo o poder na mão dele. Então, se aquele que me ama tem todo o poder, quem é que pode vir contra mim? Quem pode? Ninguém pode. Se Jesus morreu para me perdoar, e eu estando perdoado, e esse meu Senhor é advogado meu, e está do lado de Deus, quem pode levantar acusação contra qualquer um de nós? Ninguém pode. Isso é para você, irmão, se sentir seguro. Jesus Cristo não quer que nós fiquemos com medo. É por isso que ele sempre está reforçando aqui que ele nos ama e não nos abandona. Enquanto você entra em religiões por aí afora e eles colocam dúvida na sua fé, você não percebe. Mas quando eles dizem que a sua salvação está por um fio e você recebe hoje, você perde ela amanhã, eles te colocam dentro de uma prisão, onde você nunca tem certeza da salvação. Porque na verdade você não tem certeza se Deus te ama de verdade. Mas Jesus nunca fez isso. Jesus, ao contrário, ele sempre reforçou em nós essa confiança. As palavras que nós usamos, irmãos, que nos dá confiança, são palavras de Jesus. Como eu falei agora há pouco atrás, João 5, se não me falha a memória, capítulo 20, versículo 29, aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E fala, você tem a vida eterna e não entra mais em juízo. Você não entra mais em seu pecar, mas você vai pecar, irmão. Todos nós pecamos. Ninguém fica nessa terra sem pecado, irmão. Mas o que Deus não quer é que você se acomode e você viva e você ame o pecado. Porque a Bíblia fala por que o homem será condenado. O Senhor Jesus também fala. João capítulo 3. Eu vou até abrir aqui, que está perto. João capítulo 3. Lá fala, e a condenação é esta. E a condenação é esta, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que esse verso está querendo dizer, irmão? Aqui está querendo dizer, você vive no mundo, você conhece o mundo, vem Jesus Cristo. Jesus se revela para nós. Você conhece agora as trevas e a luz, que é Cristo, e ao mesmo tempo você gosta de viver o mundo. Você gosta de viver a treva. E o que significa? Você gostou e amou mais a treva do que a luz. Tudo se afunila em uma só coisa: aqueles que amam Jesus e aqueles que não amam Jesus. Tudo se resume nisso, irmão. Quem ama Jesus e quem não ama Jesus. Sempre vão se resumir exatamente nisso. E nessa parábola, aliás, essa parte que eu acabei de ler, irmão, é João capítulo 3, versículo 19.
Depois vocês anotem e leiam. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é? Jesus. Vamos trocar a palavra aqui, ó. E a condenação é essa, que Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais o mundo do que a Jesus, porque as suas obras eram más. Eram pessoas más. Jesus veio falar de amor e justiça e igualdade. Jesus veio falar do que é justo e do que é correto. E as pessoas más não gostam disso, porque elas se sobressaem justamente sobre os outros. É assim que elas se levantam. É assim que elas dominam o mundo, justamente subjugando outras pessoas, amando o tempo presente. E voltando aqui à parábola, irmão. Então, tem alguns elementos que a gente precisa separar aqui. O homem é descendente de uma casa real, e ele está indo tomar posse de um reino, Jesus Cristo, descendente da maior casa real que existe, que é o reino de Deus. Ele é descendente direto do trono, ele é o filho, o príncipe do Deus poderoso, e ele está indo tomar o reino, ele está indo buscar o reino e voltar coroado. A segunda parte aqui é a viagem longa. Jesus está dizendo para eles, vai fazer uma viagem longa. Logo, Jesus já está avisando, não vou voltar tão cedo. Eu não volto tão cedo, por isso não desanime. Por isso que ele faz a outra parábola que a gente já leu aqui, que é a parábola das 10 virgens. O que está querendo dizer a parábola das 10 virgens? Vocês têm que me amar como uma noiva ama o noivo, porque a noiva, ainda que o noivo demore quantos anos for, ela vai aguardar a volta do noivo, porque o amor, irmão, é único, não dá para substituir. Ele é único. Se você amou aquele, é aquele. Você quer aquele, mas vai demorar, ele vai voltar velhinho, e eu vou estar velhinha esperando o meu velhinho. Por isso Jesus cria a parábola sobre as bodas, sobre a noiva, porque ele só conseguiu comparar com isso. Quem me ama vai me esperar. Os que me amam vão me aguardar. E não tem como você amar se você não conhecer a história de Jesus, irmão. A história verdadeira, da onde ele veio, por que ele veio, o que aconteceu, do que ele nos livrou, para onde ele foi, o que ele faz por nós lá, e ele vai nos buscar de volta para ele. E essa parábola tem um outro lado, irmão. O noivo também é apaixonado pela noiva, pensa nela todos os dias e não descansará enquanto não vier buscá-la para as bodas. Esse é o amor a ponto de dar a própria vida pela noiva. Morreu, sofreu, foi escarnecido, humilhado, chacota, piada, xingo, cuspe, mas ele permaneceu fiel. Então esse outro aspecto da parábola, irmão, é a viagem longa. Ou seja, irmão, não importa se ele vem na minha vida ou após dela, eu vou esperar Jesus. Ainda quando eu estiver velho, no leito de uma cama, e a morte vier me buscar, eu vou falar para ela, eu estou esperando Jesus e você não me aparta dele. E vamos embora aguardando Cristo, porque ele vem, irmão. E bem-aventurado é aqueles que já estão no pó e desceram ao pó, irmão, na esperança, aguardando a promessa de Jesus, porque ele é fiel e vai cumpri-la. E vai vir buscá-los. Muita gente já morreu esperando Jesus voltar. E não morreram como nós, irmão, né? Morreu aí de alguma doença, numa cama. Teve gente que morreu de joelho sendo comido por leões. Pessoas que foram penduradas em cidades, incendiando elas e acenderam a cidade inteira com corpos de cristão. Sabe o que fez essas pessoas aguentarem isso, irmão? Amor por Jesus.
o amor verdadeiro e genuíno, nada o aparta de Jesus, nem ameaça, nada o que vem sobre nós pode nos separar de Jesus. Nós não somos melhores aqueles que morreram pendurados como tocha humana, nem eles são melhores do que nós, irmão, porque a força que estava nele vem de Jesus. A mesma força que vem sobre nós. A mesma. Né? Pode pegar, por exemplo, o meu canal, trabalhando ali, eu tenho que falar disso porque vocês são testemunhas. Vem processos, muitos. E nesses processos, irmão, um deles, só um, pode destruir minha vida. Só um. Que eles vencerem, acabou. Eu vou passar o resto da minha vida endividado, sem poder fazer mais nada. Mas aonde está a minha segurança? Em Jesus. Senhor, pagar a conta? Ah, é? Não vou me pendurar como tocha, não. Então isso não é nada, Senhor. Isso não é nada. Não estamos mentindo, estamos falando a verdade e estamos pregando o Evangelho. E vamos continuar pregando o Evangelho. O amor de Jesus em nós, irmão, é o que rompe barreiras. É o que faz a morte passar vergonha. Nem a morte assusta um cristão. Até a morte fica assustado com o que é que tem nesse povo, que nós conseguimos colocar medo em qualquer um. Tem gente que entrega a mãe, tem gente que entrega o pai para não morrer. E esses cristãos, eles amam Jesus e ninguém vai entender isso. E esse amor não vem de nós, irmão. Não se alegre, não se incha, não seja que está falando, eu tenho amor por Jesus, porque até o amor que nós temos vem de Deus, não é nosso, vem de Deus. Eu vou ler aqui com vocês, Romanos, quem tiver a Bíblia aí, fácil, Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu vou pedir para a irmã Adriana ler esse versículo. Romanos 5, versículo 5. Isso é para que nenhum de nós se jacte, irmão, nem aqueles que foram pendurados como tocha. A Roma inteira ficou acesa numa madrugada com corpos de cristãos que foram queimados como tocha em toda a cidade. Aqueles que morreram comidos por leões, nem eles podem se gloriar, porque esse amor, irmão, que tem por Deus vem do próprio Deus. Eu vou passar para a irmã Adriana para ela ler Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmã, Nos foi dado. Esse amor que está no nosso coração é o quê? Foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vocês entenderam, irmão? O amor que está derramado em nossos corações é o Espírito Santo quem foi dado ou outorgado ou entregue para nós. Se eu amo, se eu estou chorando aqui por Jesus, esse amor não é meu, esse amor é de Deus, irmão. Deus faz tudo. Deus nos ama. Deus põe o amor com que Ele nos ama dentro de nós. Deus faz tudo acontecer. Por isso é que toda a honra, toda a glória seja dado a Deus. Não tem outro. Toda a honra entregamos a Deus, irmão. É dele que vem tanto o querer como o operar e o efetuar, irmão. Tudo vem de Deus. Nós não temos poder. A gente não pode nem se alegrar em dizer eu amo a Deus. Não, você não ama. É Deus dentro de você que manifesta este amor. É Deus dentro de nós. Por isso não há honra e nem glória a nós. A igreja inteira, quando chegar na glória, nós vamos nos ajoelhar. A igreja entrará dando glória a Cristo, porque tudo é dele. Tudo foi por ele, tudo veio dele. E os anjos também glorificarão a Deus, falando, foi ele quem trouxe esse povo, foi ele que resgatou esse povo, foi ele que deu dons e virtudes para que este povo chegasse aqui. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus.
somente a Deus. Não resta nada a nós, irmão, a não ser cair de joelhos, pedir perdão e agradecer. Não tem mais nada que sobrou para nós, irmão. E o que nós temos que fazer, irmão? Que esta passagem que Jesus ele está nos ensinando, e depois de tudo isso, você ainda tem cautela, você ainda tem receio, você está com medo. Quem opera é Deus, irmão. É Deus, né? E nessa passagem mais para frente, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, o que aconteceu lá? Os discípulos ficaram assustados. Os discípulos falaram: bom, se Israel souber que nós estamos entrando e proclamando um rei, ele vai ter isso como um sinal de guerra. Foi por isso que os discípulos estavam mandando as pessoas se calarem. Calem-se. E o que foi que Jesus disse? Digo-vos que se estes se calarem, as pedras clamarão. Jesus falou isso. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que aquilo podia provocar. Jesus sabia. E o povo que estava clamando, na verdade, estava clamando porque achou que ele ia entrar lá e ia virar um rei de verdade. E Jesus fala: eu digo-vos que se esses se calarem, as pedras clamarão. E o que isso está querendo dizer, irmão? Que a verdade não pode ser calada. Não se pode calar a verdade. Se você não abrir a sua boca para confessar a verdade, as pessoas que estão perto de você, Deus abrirá a boca de outros. E você prestará conta da sua omissão, do seu medo, da sua timidez. Irmão, quando nós lemos a palavra, que a gente vê os judeus que tinham vergonha de Jesus, é sério que você quer se parecer com estas pessoas? Você quer ser igual o Jairo, que ia de madrugada falar com Jesus porque tinha medo da sua reputação? Irmão, bem-aventurado é aquele que largou tudo no chão e falou: eu quero te seguir, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Não importa, Senhor, eu quero ficar contigo. Medo de quê, irmão? Medo de quê? Do que vão falar os parentes? Você não quer fazer parte do evangelho? Você não quer falar do amor de Jesus? Você não quer ser usado por Deus? Você não quer que a palavra e a semente saia da sua boca para que ela possa produzir frutos para a glória de Deus? Ou você quer ser uma figueira que não tem fruto, que o final dela é ser amaldiçoada? Porque quando Deus te procurar, irmão, e não houver fruto, você será amaldiçoado. Não estou falando exatamente assim, eu só estou mostrando a parte que Jesus procura fruto na figueira e ela não tem, e ele amaldiçoa. Tudo isso tem um ensinamento. Tudo isso tem um ensinamento. E bem-aventurado é aquele que mesmo com dificuldade, ele dá fruto. Porque Jesus elogiou que deu 10 frutos, 10 talentos, porque trabalhou bem. O outro deu 5, mas por quê? Trabalhou bem também, mas o que ele conseguiu foi 5. E Cristo, Deus, ou o rei daqui da parábola, elogiou ele, porque sabe, mesmo com suas dificuldades e limitações, você deu fruto. Se aquela figueira tivesse 2 figos, 1 figo, talvez ela não tinha sido amaldiçoada. Mas ela foi, porque não tinha nenhum figo, estava ocupando a terra inutilmente. Ela estava arrancando vitaminas da terra sem devolver nada ao homem. O propósito da árvore era dar fruto aos homens que estão sobre a terra. Mas ela não deu o fruto. E esse é o propósito de todo cristão, irmão. Todo cristão é chamado para dar fruto ao reino, para levar a mensagem, para que você seja multiplicado. Irmão, a figueira ela tem um fruto, e esses frutos geram dezenas e centenas e milhares de outras figueiras. Os passarinhos comem e levam a semente, e soltam a semente na terra adubada. Eles defecam e cai lá adubada, e vai dando mais frutos. Então, irmão,
nessa parábola, o Senhor Jesus, ele está apontando aqui que ele é alguém real e a viagem vai ser longa. E essa viagem tem um propósito, será coroado e voltará com poder. E ele dá então as instruções. E existem 2 povos nessas instruções que nós lemos aqui. O povo, aquele que se submeteu a ele e quis servi-lo, e ele deu instrução. E tem um povo também, que está dizendo aqui na parábola, que escreveu cartas, e escreveu um intimato e mandou lá para falar assim, ó, nós não queremos que esse homem governe sobre nós. Quem que é? As pessoas que rejeitam o evangelho, que não crê. Nós não queremos, mas de todo jeito ele volta, irmão, e vai julgar todo mundo. Hoje as pessoas são livres para crer ou não, mas na volta de Jesus não tem mais esse negócio de quem crê, de quem não crê. Todos estarão sob o domínio do mesmo rei. E o que Jesus falou nessa parábola para estes homens incrédulos? Ele falou, tirai eles daqui e manda executá-los. Todos serão julgados, irmão. Hoje o homem come, bebe, faz festa, sorri, se diverte. Vivem, eles vivem. Mas vai chegar o momento em que cada homem que pisou nesta terra dará conta de sua alma. A alma de todos estão condenadas. E Deus abriu uma porta para você sair da condenação. Deus abriu uma porta. Sabe, as pessoas estão em trevas. Ninguém enxerga um palmo à sua frente. O que acontece quando alguém abre uma janelinha, uma porta? Você está lá numa caverna, de repente rola uma pedrinha e você vê entrando um facho de luz. O que isso significa? Essa luz está me apontando a saída. Ali tem vida, tem saída. Por isso que João falou, Jesus é a luz de todo homem que vem ao mundo. Isso significa, Jesus é a saída do mundo. Jesus é a única esperança para todo homem no mundo. Ele é a luz, ele é o facho de luz que te traz esperança. Está nele. E o que você faz a partir do momento que você vê a luz? Você caminha em direção à luz. Ali está a saída. Mas tem aqueles que gostam das trevas por causa de suas obras más, porque nas trevas não dá para vê-los. E eles gostam. E por isso Jesus fala, e eles amaram mais as trevas do que a luz. E aí, irmão, tem nessa parábola, querendo ou não, tem os co-cidadãos, que nem fala aqui na parábola, os co-cidadãos que odiavam aquele senhor. E mandaram cartas à capital, que é lá onde o rei foi, dizendo, não queremos ser governado por ele. Nós não queremos. Jesus está falando isso, irmão, em parábola, querendo dizer, pessoas que recusaram, ouviram, não é nada, e recusaram, negaram ficar sob a autoridade dele. Mas não adianta, irmão, hoje é uma questão de fé, porque não vemos. Mas quando ele vier, a fé será lançada fora. Não haverá mais fé. A fé é crer em algo que você não vê. Quando ele vier, não haverá mais fé. Todos verão. E a salvação é só por meio da fé. Não adiantará mais cair de joelhos e dizer eu creio depois de estar vendo ele. Depois das pessoas estar vendo, Jesus Cristo estará montado em um cavalo com grande autoridade e espada desembaiada, que nem diz na palavra de Deus. Não vai vir como um judeu fraquinho, medroso, pobre, né, com sandalinha no pé. Ele vai estar com vestes de montaria e pronto para a batalha. E é disso o que se trata salvação. Salvação não se trata salvar-se do diabo. O diabo também é um condenado. A salvação significa salvar-se da ira que está para vir da parte de Deus. É salvar-se da ira de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que quando Jesus vier, estar em paz com Deus. Paz, o que significa? Dívida paga. A minha dívida está paga, não devo mais nada.
Estou com o meu Senhor. Então, irmãos, aqui na parábola, a gente vê, são 10 servos, e é também uma linguagem figurada, são 10 servos, os co-cidadãos que rejeitaram a autoridade desse Senhor. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, olha só, depois dele ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Irmão, o que você acha que o rapaz que granjeou 10 ou que granjeou 5 sentiram quando veio o Senhor? Sentiram alegria, porque nós queremos apresentar. Quando você, irmão, era criança, você conseguia fazer a tarefa de casa, porque eu chegava na escola apavorado, que eu sempre esquecia de fazer, ou não queria lá fazer, e tudo que eu não queria era a hora que o professor chamasse nós para apresentar o caderno da tarefa, porque a gente sabe que está em dívida, que está em débito. E quando eu conseguia fazer, quando eu fazia, eu queria mostrar, e se a professora não pedisse naquele dia, eu ficava irritado, porque eu queria mostrar, porque hoje eu fiz. Exatamente assim. Aquele que prega, irmão, com alegria. Aquele que fala, quando ver Jesus, vai chorar de alegria. Lá vem ele, até que enfim veio. Meu Deus, o Senhor está vindo. E vai sair gritando para todo mundo, o Senhor está nos ares. Sai de dentro da casa, vem ver. Olha o som da trombeta, vocês estão ouvindo? A gente vai chamar. E o servo mau e imprudente, porque neste momento todos saberão o que realmente é. Todos saberão o que você verdadeiramente é. Não adianta viver fingindo, porque neste dia não haverá máscaras. As máscaras cairão. Todo mundo saberá o que você verdadeiramente é. Diante de Deus e de Cristo, todos estão nus. Isso quer dizer que Ele sabe, conhece nós e o íntimo de cada um de nós, irmão. Então não espere esse dia, irmão. Saia. Faça a vontade do Senhor Jesus. Não teima. Ninguém pode fazer nada contra você, porque do seu lado está o Rei, o que governa, o que manda, e você não está fazendo nada mais do que cumprindo a vontade dEle, fazendo a ordem dEle, executando o que Ele pediu e mandou para você fazer. Eu, em particular, penso assim, irmão, se acontecer alguma coisa, se até uma arma parar de frente para mim, irmão, muito provavelmente nem dor eu vou sentir. Eu posso estar indo encontrar Cristo sem nem ter sentido dor. Não tenho medo. Irmão, é uma questão de fração de milésimos de segundo. Uma arma de fogo apontada para sua cabeça, irmão. A bala é mais rápida do que o som. Então você não vai nem ouvir o som da arma, você já foi. A bala pega em você antes do som chegar aos seus ouvidos. Você já foi. Quando menos espera, estou com Cristo. Estou com o meu Senhor. Por isso Jesus falou, não tema o que o homem possa te fazer. Eles vão estar fazendo um serviço para Deus. Qual que é o serviço? De recolhê-los, de levá-los para Deus. Não tema, irmão, se nós não devemos temer nem a morte, por que você teme os seus parentes? Por que que você teme o que as pessoas vão dizer? Por que que você está com medo do que vão falar? E você está deixando de trabalhar? Você está trazendo dois mal para cima das pessoas que não te ouvem e para cima de você mesmo que não produz fruto. Isso é evangelho, irmão. Evangelho é agarrar nele e seguir Jesus, levar a cruz. O que é a cruz? Quando você prega o evangelho, aquelas coisas que sobrevieram sobre Cristo também vão cair sobre você. Desprezo, afrontas, injúrias, mentiras, difamações, tudo isso vai cair sobre nós. E quando isso acontecer, Jesus também diz, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão.
grande. Ele deixou claro, Jesus nunca usou palavras lisonjeias, ou seja, dizer uma coisa que não fosse exatamente aquilo, que não fosse realmente aquilo. Palavra lisonjeia são palavras para tentar agradar, para tentar enfeitar, para dizer que é grande, mas não é grande, é mais ou menos. Não, irmão, a lisonjeia também é um pecado, isso está na palavra de Deus, em Provérbios. Jesus, quando falou, grande é o vosso galardão, é porque é grande mesmo. E depois, naquele dia, não adianta vir pro meu lado e falar, Josafá, mas o meu galardão é desse tamanho. Eu falei, fazer o quê, né, irmão? Ficou quieto, não fez nada, né? Vai ficar com isso aí mesmo. E é pro resto da vida. É pra eternidade, irmão. Vai ficar com o seu galardoinho. Vai ficar com esse galardãozinho pequenininho aí. E pior que eu não posso nem te dar um pouco. Não posso, porque Jesus vai que ele briga comigo, né? Vai ficar com esse galardão aí. Isso é bíblico, irmão. É óbvio que isso não vai ter naquele dia. Ninguém vai ser melhor ou superior ao outro. Não terá esse sentimento carnal que tem hoje aqui. Porque todos estaremos juntos, unidos num só propósito, em volta do Rei, em volta do Deus vivo e poderoso. Entendeu? Mas não tema, irmão. Não tema, né? Não tema. Faça a vontade de Deus. Tá? E o que diz hoje, em resposta da nossa pergunta para o dia de hoje, que é, quem tem cautela demais acabará sem nada. A resposta para isso é, no final, irmão, todos prestarão contas. Confia em Deus. Todos vão prestar conta, irmão. Confia em Deus. Não tema. Jesus Cristo já nos orientou. Essa parábola aqui está nos orientando hoje também. Jesus está nessa parábola falando hoje, aqui em 27 de janeiro de 2024, dentro dessa sala virtual, ele está falando para nós novamente, não seja um servo imprudente, granjeie o galardão, estou indo em viagem, mas eu vou voltar para falar com vocês, eu vou buscá-los, vocês não ficarão aí. Essa viagem longa está se estendendo até o dia de hoje. Até o dia de hoje, irmão. E o que a gente vai fazer agora? Vamos executar a vontade do Rei. Vamos executar a vontade. E aqui no final, irmão, depois que o Senhor julgou os que são seus, esse julgamento que a Bíblia fala é um julgamento de galardão. Existe 2 julgamentos na Bíblia. O julgamento daqueles que não se salvaram, que vai decretar a sentença, que está lá em Apocalipse capítulo 20, e existe o julgadão, o julgamento dos salvos, que vai ser um julgamento para entregar galardões. Entregar galardões. E aqui a Bíblia está falando que para esses que foram omissos, irmão, aliás, omisso não, esses que rejeitaram o governo de Jesus Cristo e não quiseram se submeter a ele, né? Ele diz, o Rei mandou chamar os omissos, né? Aqueles que não queriam ser governados por ele, né? Aqueles que não queriam ser governados por ele, ele chama e manda executá-los. Por quê, irmão? Porque todos nós seremos julgados. E qual é a saída? É confiar em Jesus, irmão. Confia. Não se importa com o prejuízo que você possa tomar. Pode ter certeza, Jesus está na sua vida. Ele vai cuidar de você. Vai te ajudar. Vai te proteger. Eu falo de mim também, irmão. Eu tenho que falar porque eu também tenho que servir de exemplo, porque a Bíblia fala, muito aperto, muita situação difícil a gente passa, mas em tudo eu vejo Deus ajudando a gente, estendendo a mão. Criança aqui com dificuldade, que tem problema no coração, já fez 3 cirurgias, outra criança, necessidade, paga aluguel, mas o Senhor não nos abandona. Eu tenho certeza disso. Segue a palavra de Deus, irmão, e você fará prova de Deus. Você vai provar que Deus realmente cuida. Porque quando você segue Deus, você está então mostrando, você está fazendo prova, ou seja, vamos ver então se Deus cuida de mim de verdade. Vou começar a falar a verdade a partir de hoje, vou começar a fazer o que é certo, eu vou buscar a Deus, vou ler a Escritura, vou seguir Jesus.
pode ter certeza que você vai ver o resultado disso. Você vai ver Jesus Cristo governar a sua vida. Não vai te dar luxo, não vai te dar riqueza, mas nunca vai faltar o pão na sua mesa. Jamais. Porque acima de nós, irmão, tem Cristo. E Cristo está sobre o propósito de Jesus. O propósito da vida dele é tomar conta dos escolhidos e dos chamados de Deus, que somos nós. Esse é o propósito, essa é a vida dele. Você tem que confiar, já está na hora de você começar a dar os passos pela fé. O que é pela fé, irmão? Confiando em Jesus. Não estou falando essa fé que nem fala no mundo pentecostal, que é você fazer coisas por aí falando que está com fé. Não, é fazer a vontade de Deus. Quando apareceu a hora de falar, fale. Ah, não deu a hora de falar, a Bíblia também fala, mesmo se for fora do tempo, fale da palavra. Instes a tempo e a fora de tempo. Por que ele está dando esse conselho? Irmão, o tempo está curto para todo mundo. Fala do evangelho. Vocês acham que não, mas está raro o evangelho. É raríssimo. Parece que tá falando, não estão falando. Muitos falam das suas próprias denominações. Eles levam as pessoas cativas dentro de doutrina que eles inventam e criam para ficar subjugando aquele povo. Mas não falam de Jesus. Faz prova você mesmo. Quantas vezes você viu alguém falar de Jesus, genuinamente de Cristo, da morte de Jesus Cristo, chamando as pessoas à fé genuína? Não tem, irmão. Estão sendo desviados. Como uma irmã que estava aqui, eu estou indo para Testemunha de Jeová, eu não consegui nem falar com ela, eu não tive força para falar. Confesso que deu vontade de dar um chacoalhão na irmã, pegar na orelha dela e bagunçar para lá e para cá. Como pode sair de uma seita e entrar em outra? Porque ainda não entendeu nada do que é seita, do que é evangelho. Saiu por causa de algum problema pessoal. Porque o seitário, irmão, ele sempre procura algo exclusivo. Ele gosta da exclusividade. Ele gosta de se sentir especial. Estou na única igreja, o povo eleito, o remanescente. É sempre esse mesmo sentimento. Estou indo para aquele lugar. Falei, irmã, vá com Deus. Deus abençoe, irmã. Né? Tava sem força, também tava com muita coisa na minha vida, problema. Mas se a pessoa ainda não entendeu o que é seita, irmão, não deveria nem ter saído da onde estava. Ou seja, não faz diferença alguma, irmão. Assim, em relação ao evangelho, deu na mesma. É como se ela tivesse parado no mesmo lugar ainda. Não está caminhando com Cristo. E nós, irmão, e você que está ouvindo essa palavra hoje, agora, será que deu para você entender? Responde você mesmo para você mesmo. Hoje essa parábola e esta pregação está dizendo para você, olha só, tome cuidado porque a cautela demais vai acabar te deixando sem nada. Você entendeu, irmão? Essa cautela em falar de Jesus, que cautela é essa? Que medo é esse? Essa é a palavra e a mensagem de Deus de hoje. E esse seu medo está sendo combatido hoje pelo evangelho para arrancar esse temor, esse medo que você tem com esta mensagem. Irmão, no final, todos vão prestar conta. Todos. Então, confia em Jesus, porque essa é a mensagem de Jesus. É Ele quem está nos dando essa mensagem. O resumo desta mensagem é Jesus falando, confia em mim, porque você crendo ou não, Jesus vai voltar. Seja você um crente, seja alguém que o ame, que o espera, né? Não importa, Ele volta para todo o ser vivente. Todos verão Ele, como diz a palavra, até mesmo aqueles que transpassaram Ele verão Jesus Cristo, e aí cada um prestará conta segundo aquilo o que ele creu. Aqueles que creram serão levados com Jesus à vida eterna, e aqueles que não creram, irmão, serão condenados também uma condenação eterna. Essa é a explanação e a pregação da palavra de Deus de hoje, irmão.
Leia em casa novamente, aliás, você já está em casa, leia novamente, irmão, esta passagem aqui e ora. Se você tem dificuldade, irmão, ora que Deus te dará o que você precisa sem lançar em rosto. É esse tipo de oração que a Bíblia fala que Deus atende. É aquela oração que tem propósito para o reino. É aquela oração que tem propósito para o bem da tua alma. E esta oração é uma oração de propósito para o reino. Depois dessa oração você vai se ajoelhar e falar: Senhor Deus, eu ouvi a pregação hoje, tenho dificuldade, mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, me revista de coragem. Tira de mim o medo, tira de mim essa cautela, Senhor Deus. Me dá força, despeja o amor de Deus no meu coração. Peça, irmão, e você vai receber. Isso é bíblico. Isso não é profecia, isso é bíblico. Ora, peça e Deus te dará sem lançar no teu rosto. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora eu volto aqui a direção do culto para a nossa irmã Adriana, tá bom? Depois do final do culto, gente, todo final de culto eu fico um tempo aqui para responder perguntas e tirar dúvidas, tá bom? Então vocês fiquem aqui, continuem aqui. Esse é o papel e o trabalho de um pastor, tá? Não